Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos fazer uma viagem especial pelo livro de Gálatas da Bíblia. Vocês sabiam que esse livro foi escrito por um homem chamado Paulo? Ele era um apóstolo, o que significa que ele foi escolhido por Jesus para espalhar as boas novas por todo o mundo. E sabe o que é mais legal? Paulo escreveu essa carta para nos ensinar sobre a liberdade que temos em Cristo. Então, vamos começar essa aventura juntos. No primeiro capítulo, Paulo começa sua carta com uma saudação muito especial. Ele diz que é um apóstolo não por escolha dos homens, mas por decisão de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ele está muito surpreso e até um pouco triste, porque os Gálatas, que eram as pessoas para quem ele estava escrevendo, estavam seguindo outras mensagens que não eram verdadeiras. Paulo nos lembra que existe apenas um evangelho verdadeiro, e ele vem diretamente de Deus. Ele quer que saibamos que qualquer outra mensagem que diga o contrário não é verdadeira. Então, precisamos sempre confiar na palavra de Deus e no que Jesus nos ensinou. No segundo capítulo, Paulo conta sobre uma reunião muito importante que aconteceu em Jerusalém. Lá, ele e outros líderes da igreja discutiram sobre como gentios, que são pessoas que não eram judeus, poderiam se tornar cristãos. Eles queriam saber se os gentios precisavam seguir todas as regras e tradições judaicas para serem salvos. Depois de muita conversa, eles concordaram que todos são salvos pela fé em Jesus e não por seguir um monte de regras. Isso significa que qualquer pessoa, não importa de onde venha ou quem seja, pode ser salva pela fé em Jesus Cristo. Que notícia maravilhosa! No terceiro capítulo, Paulo explica que a fé em Jesus é o que realmente importa. Ele usa a história de Abraão, um homem muito importante na Bíblia, para mostrar que a fé sempre foi o caminho para ser aceito por Deus. Abraão confiou em Deus e Deus o considerou justo por causa dessa fé. Agora, todos nós podemos ser filhos de Deus através da fé em Jesus. Não precisamos fazer nada especial ou seguir um monte de regras. Basta acreditar em Jesus e confiar nele. Isso nos torna parte da grande família de Deus. No quarto capítulo, Paulo fala sobre como Jesus nos libertou para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele compara isso a um filho que cresce e não precisa mais de um tutor para cuidar dele. Antes de Jesus, as pessoas precisavam seguir muitas regras, como se tivessem um tutor. Mas agora, somos livres em Cristo. Deus nos enviou o Espírito de seu Filho para que possamos chamá-lo de Pai. Isso significa que podemos falar com Deus como se Ele fosse nosso Pai amoroso, porque Ele realmente é. E Ele nos ama muito. No quinto capítulo, Paulo nos lembra que fomos chamados para a liberdade. Mas isso não significa que podemos fazer o que quisermos. Devemos usar nossa liberdade para amar uns aos outros e fazer o bem. Paulo nos diz que devemos servir uns aos outros com amor. Ele também fala sobre o fruto do Espírito, que são coisas boas que crescem em nossas vidas quando seguimos a Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são qualidades que devemos ter em nossas vidas. No último capítulo, Paulo nos encoraja a viver pelo Espírito e a ajudar uns aos outros. Ele diz que devemos carregar os fardos uns dos outros, o que significa ajudar quando alguém está passando por dificuldades. Também devemos fazer o bem sempre que possível. Paulo nos lembra que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois colheremos no tempo certo, se não desanimarmos. Isso significa que, se continuarmos fazendo coisas boas e ajudando os outros, Deus nos recompensará. Então, vamos sempre procurar maneiras de fazer o bem e ajudar os outros. E assim, crianças, aprendemos sobre a liberdade em Cristo e como devemos viver nossas vidas com amor e bondade. Lembrem-se sempre das palavras de Paulo e vivam pela fé em Jesus.
Que vocês possam crescer fortes na fé e sempre confiar em Deus, nosso Pai amoroso. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de compartilhar o que aprenderam hoje com seus amigos e familiares. Até a próxima aventura na Bíblia. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.